Cavalheiros e damas do meu querido primeiro ano do ensino médio do Colégio Anglo. Saudades de vocês, como sempre. Mais uma vez aqui reunidos para a gente conversar, falar sobre a língua, nessa língua tão linda, tão bonita que é a língua portuguesa, né? Na última aula nós falamos das relações semânticas, falamos de homônimos, parônimos, sinônimos, antônimos, e hoje nós vamos falar de um item que parece aparentemente, ai, Cris, que dor no estômago, que preguiça, falar de acentuação de palavras. Eu estudei isso lá no ensino fundamental, no 5º ano, né? Com a minha professora, depois lá no 7º ano, minha professora de português falou de novo de acentuação de palavras. Ai, meu Jesus da causa, né? Vou ter que falar de novo disso, vou ter que estudar isso novamente. Aí eu só lembrando a vocês o seguinte, a acentuação de palavras, para vocês, ensino médio, tem algo importante sim. Por quê? Nós temos lá, nunca se esqueçam, a língua, o estudo da língua, ele não tem função em si mesmo, ela não para em si mesmo. A função da língua é a utilidade prática. Mas e aí, Cris, qual que é a utilidade prática da acentuação de palavras? Nós temos, né, nos vestibulares seriados, nós temos nos concursos, nós temos no Enem, né, o nosso grande foco aí, a redação. E aí, como eu disse para vocês, na competência 1, domínio da língua portuguesa, eu posso cometer apenas 3 desvios, aliás, né? 3 desvios. E eu não vou queimar os meus 3 desvios escorregando num conteúdo tão simples aí, básico, que é a acentuação de palavras. Então, a gente vai aí juntar força e coragem, vamos estudar, relembrar aí a acentuação de palavras. Quais que são as regras básicas? Regra básica número 1. O que é uma palavra monossílaba? Tem uma sílaba. Não é isso? Monossílabo tônico, tem uma palavra. Quando que eu acentuo esse bendito desse monossílabo tônico? Quando ele for terminado em A, E, O, seguido ou não de S. Então, eu tenho um exemplo. Mês, fé, pá, nós, lá, vá. Né? Então, nós temos aí, se a palavra é monossílaba e ela é terminada em A, E, O, seguido ou não de S, obviamente, vou acentuar. Tenho outras fórmulas. Terminada em I, em U, vai acentuar? Não. Então, a regra é bem simples aí, bem básica. A regra é clara, né? Depois eu venho para a acentuação das minhas oxítonas. Bem parecido, né? A oxítona é bem parecida com a acentuação das monossílabas. Aí lembrando, o que é a oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte, ou seja, a última sílaba é a tônica. A gente fala grosso modo, a mais forte é a de maior intensidade, maior tonicidade, né? Então, as oxítonas, quando que eu acentuo? Se ela for terminada em A, E, O, aí também seguido ou não de S, ou seja, ela pode ou não estar em singular ou plural, em ou ens. Aí nós temos um exemplo aí, lembrando dos nossos queridos baianos, né? Vatapá, acarajé. Então, veja, ó, vatapá, última sílaba, a sua última sílaba é mais forte, o pá, terminado em A, acarajé, que delícia! Nós vamos poder viajar bastante daqui a um tempo, né? O acarajé, comer bastante acarajé lá na Bahia, em Salvador. E aí o jé, terminado em é, carimbó, lembrando aí do norte, né? Na dança tão bonita, tão gostosa, terminado em ó. Ainda tem terminados em e ens, porém e vinténs. E aí o porém, né? A gente usa muito porém, quando nós estamos escrevendo nosso texto, operador argumentativo, sinônimo de mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, uma conjunção adversativa, e o vinténs terminado em ens. E aí um detalhe importante, perceberam que a oxítona ela é terminada em e ens é acentuado? Logo, a paroxítona não vai ser. Então, a gente fala que se eu sei acentuar as oxítonas, eu também sei acentuar as paroxítonas, porque elas vivem uma relação de oposição. Quando a oxítona é acentuada, a paroxítona não é, e vice-versa. Correto? Então, essa dica aí é importante para a gente. Outra acentuação são as proparoxítonas. Última, penúltima, antepenúltima. Ante aí com E, né? Não é anti, né? De contrário, ante de anterior. Né? Vamos brincar com a palavra aí. Então, a antepenúltima sílaba. No caso, todas elas são acentuadas. Então, eu tenho página, a minha página na internet, que hoje está sendo tão importante nossa página de comunicação, nosso veículo de comunicação, técnico, póstumo. Toda vez que eu vejo essa palavra póstumo, não tem como fugir, eu sempre lembro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Nosso querido Machado de Assis, uma leitura, uma indicação literária excelente, não deixem de ler, livro maravilhoso. Perceberam aí as 3?
Nas 3 palavras eu tenho última, penúltima, antepenúltima sílaba, é a tônica, é a mais forte, portanto acentuada. Tranquilo como um grilo até aqui, claro para todo mundo. Se você já conhece, é só mesmo para refrescar a memória, tenho certeza que vocês mitam nesse assunto. Ah, tá, e as paroxítonas que eu disse para vocês que existe uma relação de oposição com as oxítonas. Paroxítonas, se a oxítona A é O, então o contrário, as paroxítonas vão ser acentuadas quais? I, is, us. Lá na paroxítona eu não acentuei quem é terminado em e ens, aqui eu vou acentuar quem é terminado em e um. E aí nós temos a listinha LX, NR. Geralmente na sala de aula eu costumo dizer o seguinte, gente, é a regra Rouxinol. Rouxinol de R, né? O N, o X e o L. Tenho também a terminação de PS, ANS e os ditongos orais. Não confundam o ditongo oral, que é um som aberto, com o ditongo aberto. Céu, véu, réu. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Nós selecionamos alguns exemplos para que vocês possam enxergar essas regras aí. Então, olha, lápis, táxi, vírus, fórum, álbum. Em que regra que eles se encaixam? Lápis e táxi. Paroxítona. Aí, observem aí. Última, penúltima sílaba tônica. Então, lá, o tá, mas ele é terminado por i ou is. Então, recebeu o acento. O vírus, né? Não queremos nem estar falando muito disso, Deus nos livre, né? Nos defenda, Deus me defenda disso aí. Então, tá, última, penúltima, e aí a acentuação. Por que ela é acentuada? Porque ela é paroxítona, penúltima sílaba tônica, e ela é terminada em u. Fórum e alvos entra na regra do e do uns. E aí nós selecionamos também a regra Rouxinol, R, N, L e X. Então, estável, próton, mártir e tórax. Todos, penúltima sílaba tônica, é a mais forte, e acentuados porque são terminados ou em R, em X, em L ou em N. Para a turma que adora academia, que delícia, né? Treinar aí os diversos músculos, terminação PS, bíceps, tríceps, e aí, lógico, o fórceps não, tá? O fórceps diz respeito aí ao tipo de parto, né? Uma forma de trazer o indivíduo ao mundo, quando precisa de uma ajudinha aí, quando a natureza não vai sozinha, às vezes a gente precisa de uma ajudinha, aí tem o passo fórceps, para a turma da biologia. Ah, mas eu posso terminar com ans, ans. Aí eu tenho aí, ó, imã, tá faltando um acento no i, né? Corrijam aí para mim, órgãos, órfãos. E o ditongo oral que eu havia dito para vocês? Amazônia, água, vôlei. Perceberam? Penúltima sílaba é a sílaba tônica, correta? É a sílaba mais forte. E ela é terminada num ditongo. O que é o ditongo? Só para lembrar. Sequência de 2 vogais na mesma sílaba. Até porque, se for sequência de 2 vogais em sílabas separadas, ela deixa de ser ditongo e vira hiato, que é também uma das regras de acentuação que nós vamos falar hoje. Ali nós vimos as regras básicas, né? A regra clara. Agora nós vamos ver algumas regras especiais. Primeira regra especial, o uso do hiato. O que é o hiato? Sequência de 2 vogais, só que em sílabas separadas. Aí está escrito separados, né? Mas é separadas. Então, sempre sequência de 2 vogais em sílabas separadas. Então, por exemplo, se mês. Então, eu tive 2 vogais, o i e o u, mas eles ficaram separados. Quando que eu acentuo? Quando for o i e o u, sozinhos ou seguido de s. Porque se o i e o u, mesmo sozinho, for seguido, por exemplo, de nh, de Z, de R, de L, de M, de outra consoante, aí vai ser sem acento. Ele vai continuar sendo hiato. Cuidado com isso, gente. Ele continua sendo hiato. Só que ele não é acentuado. Um outro exemplo aí, ó. País. País. Eu tenho o A e depois tem o I. Os dois, uma sequência de vogais. Só que também em sílabas separadas, não separados, como está escrito aí no PowerPoint. Separadas. O baú também um exemplo. U, sequência de 2 vogais. O U ficou sozinho lá, coitado, abandonado, desiludido, sozinho. Coloca o acento nele, para pelo menos ele ter uma vantagem, já que ele vai ficar sozinho. A mesma coisa, olha, viúva, vi-u-va. Sequência de 2 vogais, I e U, mas o U ficou sozinho, lasca acento nele. Faísca, faísca. Aí perceberam que teve uma sequência de 2 vogais,
O I ficou seguido de S, não tem problema nenhum. Lasca acento nele. Mas, se for outro tipo de formatação, aí nós não vamos ter acento. Então, por exemplo, bainha. É hiato, ó. Ba, I, nha. Mas só que o que acontece? Eu tenho NH, então não posso acentuar. O mesmo acontece com raiz. Ra, is. Tem sequência de duas vogais, sílabas separadas, é hiato, mas não recebe acento, porque está acompanhado de Z. Acontece isso também com ruim, ainda, Raul. Tranquilo como grilo, manso como ganso? Aí um desafio para vocês aí. Luiz, Luísa, Luísa. Tem com S e com Z. Quem tem acento ao final? Pensaram? Observem aí. Pensa na regra. Sequência de duas vogais, sílabas separadas. Se for seguido de S, beleza, posso ficar sozinho. Pode acentuar. Ou se o I e o U também ficar sozinho, lasca acento nele. Agora, se ele estiver coladinho em outra consoante, posso colocar acento? Posso não. Então, vamos Luísa aí com Z. Luiz. O que aconteceu? O I ficou coladinho no Z, não ficou? Então, não posso colocar acento. O Luiz com S. O I ficou sozinho, coladinho no S. Posso colocar acento? Posso. E o Luísa? Ó, Luísa. O I ficou sozinho, não ficou? Nos dois Luísas aí, embora a gente nunca veja Luísa com Z com acento, mas nos dois casos de Luísa, o I ficou sozinho, então ele pode automaticamente receber acento. Vamos pensar mais algumas regrinhas especiais? Até aí tranquilo, todo mundo seguro? Bom, outra forma especial de acentuação diz respeito aos acentos diferenciais. E aí alguns foram mantidos na língua portuguesa e outros foram eliminados por causa do acordo ortográfico. E a gente tem feito bem uma enrolação na hora de aplicar, né? O celular vai empurrando com a barriga, achando que é letra morta. Não é letra morta, viu, minha gente? É importante que a gente lembre que é preciso usar, e o Enem segue, sim, o acordo ortográfico, tá ok? Ele já não é mais novo, não. Ele já é o acordo ortográfico vigente. Então, por exemplo, por e por foi mantido. Então, eu tenho por verbo ou por substantivo, pôr do sol, né? Que lindo pôr do sol que todos queremos curtir. Diferente de por preposição sem acento. Também foi mantido o acento diferencial com o verbo poder. Pôde, para indicar passado, para não confundir com pode. Então, ele pode fazer a atividade. Ele pode fazer a atividade. Pôde com acento, pode sem acento. Também temos a palavra que aí, a minha conjunção, né? Ele entendeu que era necessário um elemento de ligação sem acento, diferente do que aí substantivado. Então, ele tinha um que especial, né? Tinha um elemento especial. Você não vê por quê lá no final da frase. Nós escrevemos muito, usamos muito o verbo ter e o verbo vir. Então, lembrando, essas duas palavras, elas são homônimas, elas são escritas da mesma forma. Então, ele tem singular, eles têm plural, acento circunflexo. Aí é para diferenciar singular de plural. E não o substantivo do verbo ou o presente do passado. Aqui é para os acentos diferenciais, eles têm aplicabilidades diferentes. Então, ele tem singular, sem acento, eles têm plural. Então, o país tem, os países têm, a pronúncia é a mesma, só que os países estão no plural, então acento plural. Então, ele vem, eles vêm, a pronúncia é a mesma, a escrita é diferente para distinguir no contexto singular e plural. Também temos o porquê escrito junto com acento e sem acento. Porquê escrito junto, nós já tivemos até uma aula sobre isso, né? Quando falamos de homônimos e parônimos. O porquê escrito junto sem acento, uma conjunção, e o porquê escrito junto com acento, substantivo, uma palavra substantivada. O porquê, os porquês, tanto é que ela pode ser até pluralizável, né? Caminhando um pouco mais, nesse acordo ortográfico, algumas palavras perderam acento. Aí não influi, não contribui, nem auxilia. Do jeito que você escrever, tá certo. Beleza, hein, gente? Para, preposição, diferente de para, antigamente a gente escrevia para, verbo, então ela para no sinal, era com acento, agora não mais. Por que não precisa ter acento? Porque é diferente, olha, ela para no sinal, esse para só pode ser do verbo parar, concorda? Não precisa de um acento para mostrar isso.
E ele vai para casa. Esse para está só ligando, não é a ação de parar. Está só ligando uma palavra a outra. Outra dica importante para nós de modificação da acentuação. As paroxítonas terminadas em ditongo aberto perderam acento. Vejam bem que eu estou dizendo de paroxítono. Então, quem perdeu o acento de ditongo aberto são as paroxítonas, porque as oxítonas continuam acentuadas. Então, céu, réu, véu continua acentuado. Quem perdeu, paroxítona terminada em ditongo aberto. Correto? Então, ideia, plateia, assembleia, essas perderam. Coloquei uma listinha aí, porque antigamente, né, na minha época de estudo, né, 300 anos atrás, eu não tô velha não, nós estudávamos uma regra chamada credé lever, crer, dar, ler e ver. Então, no singular, ele crê, acento circunflexo, no plural, eles creem. Aí a gente ensinava para os alunos que tinha que dobrar o E e acentuar o primeiro E. Né? Hoje não, então creem, leem, veem, perderam definitivamente o acento, correto? Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos fazer um praticando? Vamos praticar um pouco mais? Então, vocês têm em casa aí a apostila do Bernoulli, língua portuguesa, primeira série de ensino médio. Continuamos no volume 1, as páginas 100, 101 e 102. Vocês vão ver aí que os exercícios vão de 1 a 9. E aí, como sempre, para as dúvidas, estou à disposição dos nossos canais de comunicação internos. Grande beijo a todos, sucesso!